Primeiramente, vamos ver como a política monetária do Banco Central tem sido praticada desde o FHC, passando pelo Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Deixa eu tentar ajudar o nosso povo a entender esse assunto. O Banco Central do governo Lula, Dilma, Meirelles com Temer, vem sendo autônomo. Autônomo é o seguinte, ele não dá a menor bola nem satisfação a ninguém, nem ao Congresso Nacional, nem ao Presidente da República e tal. Quem ocupa esses cargos? Normalmente é um cabo que vem dos bancos particulares. Então o Meirelles era presidente do Banco de Boston, depois foi chairman do Fleet e vem para o Banco Central do Brasil. Depois vem o Ilan Goldfinger e tal, eu estou falando esses nomes assim, mas não, veio para o Banco Central, veio direto do Itaú. Né? Depois era o Levi que mandava, que não sei o que e tal, veio direto do Bradesco. Então o Banco Central é que controla a taxa de juros. O Banco Central é que controla a taxa de câmbio, ou seja, o valor da moeda brasileira comparado com o dólar, e o povo acha que isso é assunto de banco, mas não é. O dólar hoje manda nos preços da vida, do custo de vida do povo, porque ninguém compra dólar, mas anda de ônibus. O que é que o governo brasileiro fez? Botou o diesel, que é o principal insumo do preço da passagem de ônibus, vinculado ao dólar. Por isso que o diesel está subindo toda hora. O Bolsonaro agora fez uma demagogia, segurou 5,7% de aumento. Já começou a esculhambação. Então, fala uma coisa e faz outra. Então, o pão que a gente come, se pode comer de manhã, é trigo. E o trigo o Brasil não produz, vem do estrangeiro. Agora o Bolsonaro deu uma preferência de 750 mil toneladas de trigo americano, vem tudo em dólar. Se o dólar sobe, o pão sobe. Os remédios que nós tomamos destruíram a nossa capacidade de ciência, de tecnologia. 85% do lado vem do estrangeiro. Essa Tilenol que a gente toma, todas essas porcarias, qualquer coisa, os meios de diagnóstico, tudo vem do estrangeiro. Se sobe o dólar, sobe o remédio. Está subindo aí agora acima da inflação. Então quem controla tudo isso, que é a vida do povo, o custo de vida, é o Banco Central. Como é que eu posso entregar o Banco Central? Aí vamos lá. Mas existe concorrência no banco? Eles acabaram no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país capitalista e tal, 5 mil bancos estão correndo atrás do freguês. Vem aqui, freguês, fica comigo. 5 mil? 5 mil. Vem aqui, freguês, o juro aqui é mais barato, a tarifa aqui é 0, você não vai pagar e tal. No Brasil tem 4. Aliás, 5 botando a Caixa Econômica junto. 5 bancos, essa gente concentrou 82% de todas as transações financeiras. Caixa Econômica e Banco do Brasil estão esquartejando para entregar, e 3, Itaú, Santander e Unibanco, e Bradesco, estão mandando na pátria brasileira. Aí veja bem o mineiro que está nos ouvindo, Eduardo. Nos últimos 3 anos, do desmantelo do governo Dilma para cá, fecharam 220 mil pontos de comércio no Brasil. No mesmo tempo, 3 anos, fecharam 13 mil indústrias no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo por causa do juro alto, das multas, não sei de quê, dos abusos do sistema financeiro. Portanto, a economia real toda indo por vinagre. O consumo das famílias, a produção, o comércio, toda indo por vinagre. E ontem, para desgraça deles, né, saiu o anúncio do lucro dos bancos, dos 5. 98 bilhões de reais, o maior lucro, 17% acima da história do Brasil. 98 bi em um ano. Isso a indústria se acabando, o comércio se liquidando e o povo sem poder consumir. Então onde é que vem esse monte de dinheiro? 98 bi. 10% do que querem com a reforma da Previdência. Sim, senhor. Num ano. Num ano. E sabe o que eles fazem? O cidadão que está ouvindo a gente aqui, se ganhar R$2.000 por mês, já morre no imposto de renda com 15%. Sabe quanto é que eles pagam de imposto sobre dividendo? Nem um puto. Aí não dá, né, meu patrão? Aí não dá. Né? E para manter tudo como tem sido desde o FHC, ontem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de autonomia do Banco Central que depois vai ser votado no plenário. De acordo com a proposta do senador Plínio Valério, o mandato do presidente do Banco Central é de 4 anos, mas não coincidente com o mandato do presidente da República. Dessa forma, o dirigente da instituição não poderia ser demitido e teria autonomia para conduzir a política monetária. O relator, senador Telmário Mota, rejeitou a emenda do senador Eduardo Braga, que pretendia incluir o crescimento econômico e a defesa do emprego entre as atribuições do Banco Central. Uma pausa aqui porque esse é o assunto central. O Senado rejeitou a emenda que justamente poderia fazer o projeto ser bom, que é igualar a política do Banco Central do Brasil à política do Banco Central dos Estados Unidos da América, o Fed.
Ao invés de perseguir apenas a meta de inflação, como acontece hoje, com a emenda que foi rejeitada, o Banco Central do Brasil passaria a buscar a menor inflação a pleno emprego. Ciro explica. Repare uma coisa, desde uma certa madrugada, que o Banco Central brasileiro opera de forma criminosamente autônoma. Autonomia quer dizer o seguinte: num primeiro momento, entregamos ao Jorge Soros, o Banco Central brasileiro. No segundo momento, entregamos ao Banco de Boston. No terceiro momento, entregamos ao quinto nível do Bradesco. E, neste momento presente, entregamos ao Itaú. Isto é o que se fala autonomia do Banco Central. Vamos ter clareza disso. No mundo inteiro isso é crime. Esse trânsito de gente da iniciativa privada para o setor público e do setor público para ganhar dinheiro no setor privado, carregando informação privilegiada, esse Maílson da Nóbrega já vive disso, decrépito como está, produziu inflação de 84% num mês no Brasil e vira consultor, porque não é consultor de coisa nenhuma, é traficante de informação privilegiada, de política de câmbio, de política de juro, que é o que tem assaltado o Brasil esses anos todos. Então, repare bem, eu sou a favor de que o Banco Central seja mandatado por um presidente da República eleito pelo povo para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E qual é o exotismo da minha proposta? Isso está em linha com as boas práticas da maioria esmagadora dos países civilizados do planeta Terra. Mesmo que eleve a inflação atual... Desculpa, o senhor acabou de ouvir o que eu acabei de dizer. O Banco Central brasileiro, no meu governo, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí, botei um argumento, em linha com as melhores práticas da esmagadora maioria dos países civilizados do planeta Terra. Então ele vai ter duas metas, não só metas de inflação. Tem que botar um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego do povo. Mas o senhor acha que isso funciona? Isso funciona? Pergunta ao Fed norte-americano, porque essa é a política do Brasil. Durante a comissão do Senado, alguns senadores além do Eduardo Braga também defenderam o mandato duplo como faz o Fed. O Fed norte-americano, ele funciona assim. Ele funciona tendo o Banco Central, além de ter que perseguir meta de inflação, além de ter que atingir meta de inflação, ele também tem que perseguir meta de emprego e crescimento econômico. É importante que um Banco Central tenha uma visão global da economia. Não fique apenas pelo aspecto da questão monetária, da estabilidade monetária, mas veja também o curso da economia. Principalmente num país como o Brasil, que vive taxas de desemprego absolutamente alarmantes. Resumindo, o projeto que passou na comissão do Senado ignora o mandato duplo e mantém tudo como é desde o FHC. E caso um presidente eleito pelo povo queira mudar essa política atual, vai ficar praticamente impossível. O maior sonho dos bancos é justamente a autonomia do Banco Central nesses moldes aprovado pela comissão, porque aí nem precisarão financiar campanhas para manter seus lucros. O projeto vai agora para o plenário do Senado para ser votado. Fiquemos de olho. Caso esse projeto seja aprovado, o que nos resta fazer? Isto é a violenta e definitiva formalização da entrega do destino da nação brasileira a 3 bancos. O Brasil é o país do mundo capitalista que tem menos bancos no planeta Terra. Só para comparar, os americanos, depois de uma brutal desregulação, permanecem com 5.000 bancos disputando o cliente. Quando o banco disputa cliente, compete, quem cai é a taxa de juros e o preço das tarifas do banco. O Brasil concentrou, no período Lula, Dilma e Fernando Henrique, em 5 bancos, 82% de todas as transações financeiras. Se você começa a privatizar os 2 últimos bancos públicos, que são 2 dos 5, e entrega o Banco Central ao predomínio do sistema financeiro, com esse nível de monopólio de coisa, então, simplesmente você está destruindo a nação brasileira como qualquer condição de autonomia. Isso acontecendo é daqueles casos da gente ir para a rua e quebrar tudo. Afirma assim com muita serenidade. É do caso da gente ir para a rua e quebrar tudo. Digam aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Compartilhem esse vídeo e essas informações. O único jeito de tentar barrar isso é informando o máximo de pessoas possíveis. É por isso que faço esse tipo de vídeo, para ficar mais fácil mandar essas informações para outras pessoas. Vamos ajudar a informar o povo porque se depender de grande mídia vai ficar difícil.